Sejam bem-vindos ao seu canal Histórias Diferentes, com o episódio O Apocalipse, revelação de Deus através dos tempos até o final da humanidade. Não há intenção nessa história de entrar em conflito ou contraditar as 5 correntes predominantes doutrinárias existentes, nem mesmo com as outras menos conceituadas. Visto se existem várias correntes, é porque não tem unanimidade sobre o assunto. Não existe intenção de estabelecer polêmica e nem de corroborar com ideias equivocadas. O Apocalipse é uma mensagem clara para as 7 igrejas da Ásia e que se aplica através dos tempos a todas as igrejas ou pessoas. Sua linguagem estranha é pela forma que foi produzida, considerando o contexto da época. Vamos, portanto, voltar ao século II, já que o Apocalipse foi escrito por volta do ano 95 do primeiro século e foi endereçado às 7 igrejas da Ásia com advertências e promessas. Será que entenderam a mensagem? Lógico que entenderam, mas você mesmo vai responder após fazermos uma contextualização da época que viviam. Como era? Os cristãos viviam um período de grande perseguição, morte no Coliseu por leões, para delírio das multidões. Eram perseguidos por ordem do imperador de Roma e pelos judeus, que os considerava como hereges. Seus corpos eram queimados, dependurados às margens dos caminhos. Tinham que reunir em segredo, comunicando-se para tais reuniões através de sinais. Era, por conseguinte, uma perseguição intensa e implacável. Mas eles não eram servos do Deus Todo-Poderoso? Sim. Como justifica esse sofrimento? Em resposta a isso é que a carta foi produzida, e é o objetivo central dela. Eles tinham recebido uma ordem quando Jesus foi visivelmente assunto aos céus. Disse: "Ide pregar o evangelho a todas as nações." A grande comissão. O que eles fizeram? Ficaram amontoados em Jerusalém, esperando a segunda volta de Cristo. Com a perseguição, eles, querendo ou não, foram dispersos e nesta fuga iam espalhando a mensagem. Como essa literatura que tinha que ser espalhada entre os cristãos, para conforto e explicação das adversidades que enfrentava, foi escrita com símbolos, porque dar nomes aos bois significava a morte. Com a dispersão dos cristãos, foram abrandando as perseguições. Ficou difícil de achar cristão para matar. Uns se escondiam, outros fugiam para regiões longínquas. Então tinha que haver denúncia para que os soldados romanos agissem. Saulo ou Paulo, ele era homem zeloso das leis judaicas. Conseguiu carta do Sinédrio para procurar, perseguir e matar os do caminho, nome dado aos cristãos naquela época. Existe doido para tudo. Tinha pessoas que não eram cristãos, mas diziam ser,
só para serem mortos como Marte, ficar famoso depois da morte. Dá para acreditar? Mas é a verdade histórica. No século III, no ano 305, o imperador de Roma, Constantino, oficializou o cristianismo como religião oficial no Império Romano, porque já eram muitos e não tinham como combater o mal. Aí as coisas tomaram outros rumos. Ser cristão era uma questão política e não de arrependimento de pecados, mudança de vida, aceitar o senhorio de Cristo e o seu poder remidor. Tornar-se nova criatura em Jesus já não era mais o caso. Ora, a sede da igreja era em Roma, ora em Constantinopla. Também, não querendo ofender os seguidores da denominação católica romana, apesar de que ela não foi a primeira igreja, que Pedro não foi papa e nem presidente de nenhuma igreja, Tiago, irmão de Jesus, sim, esse está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Era líder da igreja de Jerusalém. As cruzadas para recuperar Jerusalém, em tese, foi uma grande piada. Houveram cruzadas que foram dizimadas por doença ou se perdiam pelo caminho, por não saber onde ficava Jerusalém. Não havia planejamento adequado. Eram mais incursões políticas. O livro de Apocalipse teve aplicação imediata e serviu, através dos séculos, para explicar aos cristãos os fatos políticos e sociais que seguiriam através dos séculos até culminar, em tese, com a segunda volta de Cristo, seu juízo definitivo e a criação do novo céu e a nova terra. Situações históricas podem repetir? Podem, sim. E sabemos que antecipadamente a resposta: a vitória será sempre de Cristo. Acho que os da corrente milenista, sem querer ofender, é um bom ano para ter começado o milênio, o ano 305 depois de Cristo. O anticristo vem atuando através dos tempos. João, em sua carta, diz que naquela época ele já estava no mundo. Durante os séculos, vários outros anticristos atuaram mundialmente. Podemos citar Hitler, Mussolini, o regime comunista e etc. Todo aquele que nega que Jesus Cristo foi divino e humano é um anticristo. Se você é um ateu, mas não divulga o seu ateísmo, você não é o anticristo. Vai para o inferno, porque só entra no céu quem tem Jesus. 1 João, capítulo 5, versículo 12. Para os que acreditam na reencarnação, e são muitos, reunidos em vários segmentos denominacionais, de acordo com seu nível social, em uma análise rasa, é um anticristo. Nega a necessidade de aceitar Jesus como Salvador, uma vez que não existe salvação, mas reencarnação. Com todo respeito aos que divergem dessa análise, eu deixo os ensinamentos de Jesus. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. No ano 500 é que a Igreja Ocidental aceitou incluir o livro de Apocalipse na Bíblia, enquanto a Igreja Oriental aceitou de imediato, corroborando com os argumentos acima despendidos, porque viveram ou tinham conhecimento do contexto da igreja do primeiro século. Uma coisa tem que ficar bem claro, é que João
teve uma visão dada por Deus de acordo com as limitações sociais e culturais do primeiro século. Dragão, cavalo, besta, taça, trono, livro e etc. O fato é que os inimigos dos cristãos não poderiam entender. Império Romano, os judeus, se fosse hoje esquecendo o STF, seria escrito de maneira bem diferente, porque o Império Romano e os judeus teria destruído aquela literatura e matado quem estivesse fazendo aquele trabalho. O que você tem que fazer? Você tem que fazer é aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, para que Ele possa escrever seu nome no livro da vida. Isso importa, porque seu nome, atos e pecado estão tudo anotado nos céus. Porém, nos livros, que são muitos, nada passa despercebido de Deus. Ele não manda ninguém para o inferno. Você é que vai, com a sua própria decisão, elaborar a sua sentença condenatória, quando rejeita o plano de salvação estabelecido por Deus. Gênesis 3,15. E que se autocondena. Deus não quer que ninguém se perca, inclusive você. Para isso Ele fez tudo. João 3,16. O crente sofre? Claro, está escrito: remindo o tempo por quantos dias são maus. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então aceite Jesus e tenha o seu nome escrito no livro da vida. Porque os judeus não aceitaram Jesus, inclusive pediram sua condenação, porque queriam um líder guerreiro que os livrasse do jugo romano e governasse Israel, livrando de todos os seus inimigos. Jesus tinha uma batalha que ele, e somente ele, tinha que lutar e vencer. E ele o fez. Podemos sintetizar numa palavra por ele dita na cruz: Pai, está tudo consumado. A Bíblia, em lugar nenhum, manda nós pregarmos reino material aqui. Diz sim que seu reino não é deste mundo, que o mundo jaz no maligno. Jesus reina nos corações dos salvos. Que Deus, através de Jesus e do Espírito que habita em nós, abençoe. Os fatos históricos se repetem. Às vezes, sabemos como termina. Os evangelhos e as cartas que compõem o Novo Testamento dão conta de tudo que está escrito no livro de Apocalipse. Não existe omissão ou divergência. Apenas o livro de Apocalipse fala de forma concisa como será o julgamento, o novo céu e a nova terra, e como viveremos lá. Deus, dou um conselho aos ouvintes: só faça as coisas que depender de você. As de Deus, deixa por conta dele. Entrega sua vida para Jesus, isso depende de você. E prega o genuíno evangelho, as boas novas de salvação. O resto é com ele. Ficar estagnado como os crentes do primeiro século é um erro. O Apocalipse explica que o fim não era naquela época. A omissão de anunciar o Evangelho é um pecado. Quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Isso está escrito no livro de Tiago. Espero que tenha sido útil para você. Peço mais
uma vez que aceite Jesus como Salvador pessoal e que Deus nos abençoe. Obrigado por ter ouvido, um abraço e até o próximo vídeo. Se puder, deixe o seu like, aperte o sininho de notificações para que o outro vídeo seja enviado para você pelo YouTube. Um abração, que Deus nos abençoe.